professores. Nós estamos aqui para a aula de número 9 da capacitação infantil do mês de novembro. Então, esta aula está prevista para ser ministrada no dia 15 do 11. Eliseu, o profeta que ajudou os outros. Então, nós iremos agora, nesta aula, relembrar um pouquinho, do profeta Elias e falar um pouquinho do profeta Eliseu. Então, Eliseu tem o nome de um dos dois grandes profetas do período mais antigo da história dos israelitas, que exercem o seu ministério ao norte do reino. Eu acho assim, Eliseu ele tem uma história muito bonita, Principalmente se a gente parar para pensar em todas as pessoas em que Deus chama para exercer algum ministério, nós vamos ver que eles nunca estão sem fazer nada, Eles sempre estão fazendo alguma coisa. E no caso de Eliseu, ele estava trabalhando na lavoura com seu pai. E quando Elias chega, e joga a capa sobre ele, ele já entende na hora que ali ele estava sendo chamado para fazer algo e ele pede, para que ele vá e despeça dos seus pais. E assim, Eliseu, ele despede da sua família e segue o profeta. Então, quando Elias, já, sabendo da sua partida, sabendo que ele seria translado para o céu, Eliseu, ele não desgruda nem um só segundo, de Elias. E aí nós vemos, que Elias pergunta para Eliseu, o que é que você queres de mim? O que é que eu posso te fazer? E aí Eliseu, ele vai falar para Elias: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. E aí nós vamos ver que Elias, ele vai, e ele fala para ele: olha, se você estiver comigo no momento em que eu for levado, você receberá o que você me pedes, Mas se você estiver comigo. Então nós vemos, como é importante a gente estar sempre junto, fazendo o ministério, trabalhando na obra de Deus. E Eliseu, quando viu o carro de fogo que separou do seu mestre, tomando a capa que havia caído dos ombros de Elias, ele lançou sobre as águas do Jordão, as quais se dividiram, dando passagem para Eliseu. Então nós vemos, que ele pega a capa do seu mestre e ele faz a mesma coisa que o mestre ele fez no momento que eles chegaram ali naquele rio, Que Elias ele tira a capa e ele toca ali no rio e o rio se abre. E na hora dele voltar ele faz a mesma coisa. É algo que eu até enfatizei bastante com as crianças durante esta aula, Falei para eles que ali o que é tocado, ali na água, no caso, que é aquela capa, simplesmente foi algo que foi usado ali naquele momento. Assim como Moisés, ele tocou com o cajado e o mar se abriu, ali aconteceu a mesma coisa. Eliseu tocou a capa, mas não foi aquele objeto que fez que o milagre acontecesse, não. O que fez que o milagre aconteceu foi o dono do milagre, que é Deus. Então, assim, eu enfatizei muito isso com eles, relembrei, do cajado de Moisés. A vida desse profeta foi assinalada por uma série de milagres que revelam a sabedoria e o poder operados em nome do Senhor. Então nós vemos que Eliseu, como ele pede porção dobrada de tudo aquilo que Elias fez, nós vamos ver que realmente, Deus fez, Deus deu a ele tudo em dobro, Então, e deu muita sabedoria e poder para ele operar em nome do Senhor. Então ele curou as águas amargas, ele multiplicou o azeite na casa da viúva, predisse a sulamita do nascimento de um filho e por meio da oração restaurou a vida do menino. Mandou que Naamã se banhasse no rio Jordão para curar-se e entre outros. E nesta aula nós iremos
falar sobre Naamã, sobre a cura de Naamã. Então, ó, os recursos utilizados nessa aula está, né, na foto aqui embaixo, mas eu vou colocar o vídeo para vocês, né, da dinâmica que eu fiz com as crianças e que eu achei que deu muito certo. E o versículo base da nossa aula está em Gálatas 6, versículo 2. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo. Então eu vou mostrar, vou colocar aqui para vocês agora o momento do vídeo, né, onde vai explicar toda a parte da dinâmica e um pouquinho do recurso que foi utilizado. O recurso da aula número 9, que vai contar sobre o profeta Eliseu, eu coloquei como sugestão para vocês aqui algumas coisas para vocês estarem fazendo, tá? Então, ó, eu iniciei a minha aula com o versículo que está em Gálatas 6, versículo 2. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo. Então, eu fiz, né, esse potinho aqui, ó, que está escrito: posso te ajudar? Então, eu dei início à minha aula mostrando este potinho para eles, né? E aí eu fui abrindo e falei para eles: olha, a maneira que nós conseguimos ajudar o nosso próximo. Aí eu tirei a figura e aí nós fomos conversando, né? Ó, então eu perguntei para eles: olha, como que eu posso ajudar? Aí eles falaram: é um pão. Eu falei assim: o pão representa o quê? O alimento. E aí nós fomos conversando sobre o alimento, sobre que eu posso estar ajudando uma pessoa que necessita de comida. E eu expliquei também que a nossa igreja tem Associação Vida Nova. Expliquei que as capelas no culto de oferta fazem, né, a família oferta o que ela tem, né, a oferta com os alimentos. Aí eu falei que a minha capela nós ofertamos com o óleo, e assim as crianças foram falando, né, e aí eu falei assim: então esses alimentos eles são levados lá para a Associação Vida Nova e aí depois são, né, distribuídos para as famílias que precisam de alimentos, pelas famílias que passam necessidades. E aí eu falei, aí depois que nós conversamos, né, sobre o alimento, eu falei: nós também podemos ajudar de outra maneira. Aí eu apresentei para eles, né, essa outra figura que representa, né, a oração. Aí eu falei para ele que conversei com as crianças que é a coisa mais importante. Por quê? A oração, ela vai em lugares que nós não conseguimos. Então, eu expliquei para eles o quanto que é importante a oração, né? Então, já puxando um pouquinho da aula anterior, né, que nós conversamos sobre a oração, tudo. Então, dá pra gente, de novo, nesse diálogo com as crianças, estarem reforçando sobre a oração. Depois, eu mostrei para eles, né, eu tirei a próxima figura, que é, né, uma vassoura. Aí eu falei para eles: olha, isso daqui é o quê? É uma vassoura. E isso daqui representa que nós podemos ajudar em casa, ajudar a mamãe, ajudar a fazer os serviços de casa. Aí eu aproveitei para perguntar se eles ajudam a arrumar, né, a cama, o que é que eles fazem em casa. Falei para eles que isso daí já é uma maneira de estar ajudando. Falei assim: não só em casa. Então, se a gente vai na casa da vovó, a gente consegue ajudar a avó. Na igreja também a gente, né, consegue ajudar, às vezes catando um papel que cai no chão, organizando as cadeiras. Quando termina, né, a escola bíblica, catar os papéis que estão no chão. Então, é uma maneira de ajudar. E existe ainda também, né, tem ainda também a maneira de ajudar os missionários, né, onde a gente entrega um valor em dinheiro, né, e a gente ajuda as pessoas que vão levar a palavra de Deus, né. Então, eu expliquei isso para eles também, coisa que
eles ainda não sabiam, né? Eles, na minha classe, por exemplo, eles não sabiam o que eram os missionários. Eu expliquei que são pessoas que levam a palavra de Deus, uns até fora do Brasil, mas aí eu contei, né, que eu tenho uma amiga que ela foi fazer missão no Amazonas. Então, aí eu fui conversando com eles sobre o que é missão, tá bom? Sobre o que é as missões. Então, foi bem interessante. Eu abri a minha aula conversando com eles, né? Fazendo essa caixinha do diálogo. Depois, nós relembramos, né? A história de Elias. Aí eu trouxe agora o Elias com esta roupa, né? Porque aqui nós vamos precisar, né? Eu vou tirar a capa de Elias para passar para Eliseu, né? Então eu fui contar para eles, contei para eles o momento, né? Lá da história que está na Bíblia, vou passar tudo certinho para vocês, né? Em que Elias sabia que ele seria, né? Deus havia falado para Elias que ele não estaria mais entre, né, as pessoas ali, que ele iria deixar esse mundo. Então o Eliseu, ele pede porção dobrada, né? Ele pede para Eliseu e ele não desgruda um só segundo, né? Então eu iniciei, né, a minha aula a partir deste momento. Aqui eu não consegui fazer nenhuma roupinha por baixo, né? Mas aí eu expliquei para eles que do mesmo jeito que nós usamos, né, a vestimenta de baixo, ele também usava, tá? Mas aqui com o meu bonequinho não está. E aí eu contei para eles, né, que eles foram, né, para um determinado lugar e ao passar pelo Rio Jordão, Elias tirou a capa dele, tocou no mar e o mar, né, tocou ali no Rio Jordão, não é mar, tocou no Rio Jordão e o Rio Jordão se abriu. E aí eles passaram, né, por este rio e aí em determinado momento, né, Elias, ele foi arrebatado, né, pelo cavalo de fogo. Tá aqui o cavalo de fogo. Aí eu fiz um desse daqui para cada criança, para eles estarem colorindo, tá? Ele foi arrebatado, né? E aí a roupa, a capa de Elias caiu, né? E Eliseu recebeu, né, a unção dobrada do profeta Elias. Aí eu falei, né, que na volta ele bateu com a capa, né, e o Rio Jordão se abriu, e aí eles passaram. Aí eu perguntei para eles se eles lembravam que teve um outro profeta também, né, contei de Moisés, né, falei, vocês lembram que Moisés também passou pelo Mar Vermelho, que ele tocou com um cajado? Eu falei assim, tanto o cajado quanto a capa aqui são apenas símbolos, poderiam ser qualquer outra coisa, mas desde que Deus estivesse junto com eles, né? Então era Deus que dava a ordem, era Deus que dava a unção e eles passaram, né, pelo rio, pelo mar e tudo, né? Aí, né, nós fomos contar, né, alguns dos milagres, né, feito por Eliseu. E a nossa revista, ela vem falando sobre Naamã. Então, ó, eu fiz aqui um rio, tá vendo, ó? Peguei uma garrafa PET, cortei ela, imprimi aqui a imagem, né, de um rio sujo. E fiz também do outro lado uma imagem de um rio limpo. Por quê? Naamã, no momento que ele recebe, né? Aí eu fiz aqui a serva dele, tá? Para vocês contarem a história. Então eu usei ela para contar a história. E aí por que eu fiz dos dois lados? Porque ele falou, né, que o rio que o profeta pede para ele mergulhar 7 vezes, ele fala que aquele rio é muito sujo.
Então ele fala que lá na onde ele mora tem os rios que são mais limpos, que ele poderia ir lá e entrar 7 vezes e tal. Então eu fiz assim para mostrar para eles e durante, né, ali a história eu mostrei e eu falei, né, do rio limpo, da cidade dele, mas que era para ele entrar no riozinho, no rio que estava sujo. E aí aqui está o Naamã, né? Então ele vai dar 7 mergulhos. Então aí nós fomos contando, né, os 7 mergulhos. 1, 2, então quando vai chegar no 7º mergulho, eu virei o bonequinho e ele saiu curado. Então esse daqui foi o recurso que foi utilizado para esta aula. Então, meninas, esse foi o recurso utilizado na nossa aula de número 9. Depois eu vou estar enviando para vocês, né, o arquivo das figuras, do versículo e também do pote, né, lá que eu posso te ajudar. Então eu vou estar mandando para vocês tudo o arquivo certinho, né, para vocês estarem mandando, para vocês estarem preparando essa aula. Assim como eu já falei para vocês, né, o ano passado, vocês viram que tudo dá pra gente aproveitar, né? Então, o Rio Jordão, que eu fiz a abertura do rio, né? Eu utilizei o mesmo recurso que já tinha pronto. Os bonecos eu também utilizei os mesmos, só fiz um Naamã, né? E então, assim, dá pra gente aproveitar todos os materiais que a gente tem, que a gente vai fabricando. Então, meninas, procurem sempre, né, estar preparando as suas aulas, fazendo esses recursos, porque prende muito a atenção das crianças e eles memorizam as aulas através do recurso. Então, muito obrigado, até a próxima capacitação.